Oi, pessoal. Vamos continuar falando sobre as entrevistas, né? Então, a gente estava falando no vídeo passado sobre os tipos de entrevista. Vamos continuar falando, então, sobre os tipos de entrevista. Temos também a entrevista sistêmica, né? Que ela pode focalizar a avaliação da estrutura ou da história relacional ou familiar. Pode também avaliar aspectos importantes da rede social de pessoas e famílias. A entrevista sistêmica, ela vai tentar entender o indivíduo na relação de sistemas, né? Como ele se relaciona, os papéis como se relacionam dentro da família, dentro da comunidade, dentro da sociedade. Então, a entrevista sistêmica, ela vai buscando entender essa inter-relação para saber em que sentido a gente pode ajudar a trabalhar com esse sujeito que está trazendo algumas questões, né, sobre isso. Vamos pensar aqui também na entrevista de devolução, né? A entrevista de devolução, ela tem por finalidade comunicar ao sujeito o resultado da avaliação. É a famosa devolutiva. Então, sempre que você vai finalizar um processo terapêutico ou psicodiagnóstico ou de intervenção, é importante que você dê uma devolutiva para os pais ou responsáveis. E você vai fazer isso nessa entrevista de devolução. Em muitos casos, essa atividade é integrada a uma mesma sessão ao final da entrevista. Então, isso vai ser legal porque você vai fazer o fechamento e devolver, né, o que foi trabalhado, levantando os pontos mais importantes a continuar sendo trabalhados, aspectos positivos de potencialidade que você percebeu na criança. Então é como se você fizesse um apanhado geral de como se deu, né, o processo e como está se dando esse processo durante o tempo que foi feita a intervenção. Em outras situações, principalmente quando as atividades de avaliação se estendem por mais de uma sessão, é útil destacar a entrevista de devolução do restante do processo. Então, essa é uma sugestão da Jurema Cunha, fazer só uma entrevista de devolução. Em uma das aulas aqui, nas próximas aulas que a gente vai trabalhar aqui alguns aspectos, a gente vai falar um pouco da devolutiva com crianças. E aí a gente tem algumas técnicas, né? Por exemplo, a técnica do livrinho infantil, técnica das histórias. Então a gente vai falar um pouco sobre essa entrevista de devolução. A entrevista de acompanhamento, eu costumo dizer que a entrevista de acompanhamento é aquela entrevista no meio do caminho. Durante o processo terapêutico, você faz umas entrevistas para você poder saber dados novos, né? Então, função de levantar dados novos, investigar algumas possibilidades e também orientar os pais. Então, durante, por exemplo, o processo de psicoterapia ou o processo de psicodiagnóstico, você detectou algumas coisas que precisam ser orientadas, né, para os pais, é importante você marcar entrevistas de acompanhamento. Com que frequência se faz essas entrevistas de acompanhamento? Vai depender de cada caso, tá? Eu costumo dizer que em geral, é a cada um mês e meio, 2 no máximo. Não deixa passar muito tempo, porque senão tem muitas informações, tudo para um encontro só vai ser pouco. E uma outra sugestão é que, com o uso da tecnologia, em alguns casos o psicólogo pode muitas vezes não fazer entrevista de acompanhamento porque acaba orientando, né, os pais por meio das formas de comunicação digital. Não é muito aconselhado, tá? O aconselhado é você trazer os pais ou responsáveis da criança para aquele tempo fazer entrevista de acompanhamento, naquele horário, né? Marcar um horário específico para se voltar ao que está acontecendo com a criança. Picado assim pelo WhatsApp fica um pouco complicado. O melhor é você marcar entrevistas de acompanhamento. Outra dica, evita marcar entrevista de acompanhamento no mesmo horário da sessão da criança. Porque nessa que você marca, né, a entrevista de acompanhamento, a criança está acostumada a ir na sessão e ali é o espaço para ela, é o tempo dela. Quando você chama os pais ou responsáveis no horário da criança,
o horário que seria da criança, por exemplo, para fazer entrevista de acompanhamento, corre o risco da criança achar que ela está sendo usurpada, né, no lugar dela, que estão tomando o espaço dela, que ela não tem muita importância e por aí vai. Então, o importante é você tentar atender em um horário separado e enfocar bastante a importância dessa entrevista de acompanhamento, tá? Não ficar fazendo picado, porque senão isso acaba dissolvendo o setting, atrapalha o setting terapêutico. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre as competências do entrevistador. Então, o que um bom entrevistador, psicólogo, que vai fazer uma entrevista em psicoterapia precisa saber? Primeiro, precisa estar presente, no sentido de estar inteiramente disponível para o outro naquele momento e poder ouvi-lo sem a interferência de questões pessoais. Tá? Parece óbvio, mas é uma questão, você vê que está em primeiro lugar, né? Então, saber separar. Quando a gente entrevista os pais para um atendimento de crianças, não é incomum que a gente, de certa forma, acabe, às vezes, comparando, né, a nossa criação ou outros pais com aqueles pais que estão vindo. Então, evita fazer isso, porque isso é uma interpretação pessoal. Tenta se focar sempre na neutralidade e se focar naquele caso específico, naquele arranjo que aquela família fez e o que isso significa, tá? Outra competência importante é de ajudar o paciente a se sentir à vontade e a desenvolver uma aliança de trabalho. Na outra aula, a gente estava falando do conluio de acomodação. Conluio de acomodação com os pais, né, que é a famosa duplinha, formou duplinha contra um terceiro elemento, é diferente de aliança de trabalho. A aliança de trabalho é para cooperar. Então, o entrevistador ele precisa deixar muito claro, e não só falando, mas nas atitudes também, que ele está aberto à cooperação da família ali na terapia da criança, tá? Cooperar não quer dizer você quebrar o sigilo e a privacidade da criança, porque isso tem a ver com falha ética, né? A aliança de trabalho quer dizer a cooperação no sentido de todo mundo estar empenhado em ajudar a fornecer informações e facilitar para que você conheça melhor a criança, para você delimitar melhor que caminhos você vai seguir. Facilitar a expressão dos motivos que levaram a pessoa a ser encaminhada ou a buscar ajuda. Então, facilitar para que a pessoa fale, né, sobre o que está acontecendo e se sinta à vontade para isso. Buscar esclarecimentos para colocações vagas ou incompletas. E a Jurema Cunha, ela coloca também a importância de confrontar aspectos que não batem, né? Coisas que foram ditas e daqui a pouco são ditas de outra forma. Esses aspectos são importantes de serem confrontados. Toma cuidado, né? Por isso a importância de ser um entrevistador treinado. Toma cuidado para não fazer uma confrontação de uma forma que não seja muito amigável, né? Ou muito cuidadosa. Tenha muito cuidado, porque você pode falar sobre essa confrontação, você pode buscar esclarecimento para colocações vagas ou incompletas, mas sempre pensando que você pode usar bem as palavras, né? Então, tenta usar as palavras bem, as frases bem colocadas, que, em geral, você vai ver que os pais vão se dispor, em geral, né? Vão se dispor a ajudar. O outro item é que, gentilmente, deve-se confrontar esquivas e contradições, que é o que eu estava falando agora há pouco, né? Então, confronta aspectos que não se encaixam, confronta, né, algumas... Não falou sobre isso, deixou uma lacuna para poder entender algum aspecto ali da história, contradição. Então, confronta, mas sempre com muito cuidado e sempre com muita atenção, né, na história que a criança vai trazer, né, que é a história de vida dela, que os pais estão trazendo. O outro item é tolerar a ansiedade relacionada aos temas evocados na entrevista, né? Então, sempre tolerar a ansiedade, porque não se trata do terapeuta ali,
né? O que se trata é da história da criança. Então, não é raro se você for fazer muitas entrevistas, né, com diversas pessoas de diversas populações diferentes, não é raro que você ouça histórias, por exemplo, até de maus tratos, de negligência, né, de violência. Não é raro que você escute histórias desse tipo. Então, nessas situações, tente manter a calma, tente não ficar ansioso para você pensar no que você pode ajudar essa criança. Então, tente manter a tolerância, tá? Outro item importante é reconhecer defesas e modos de estruturação do paciente, especialmente quando elas atuam diretamente na relação com o entrevistador. Então, como se dá a relação do entrevistado com o entrevistador? Que lugar que ele está te colocando, né? O que ele está provocando em você. Então, reconheça, né, as defesas e os modos de estruturação desse paciente nesse caso, ou desse entrevistado nesse caso. Né? Então, por exemplo, você já percebeu uma grande desorganização na família, em relação aos horários, alimentação da criança e até mesmo no oferecimento de dados sobre a história de vida da criança. Então, fica atento a isso, que você não vai conseguir uma característica muito organizada se a família já está demonstrando essa desorganização. Isso tem a ver com o modo de estruturação, né? Mas é importante que você ajude a organizar na medida do possível, sempre considerando o limite do seu paciente, né? O outro item é compreender seus processos contratransferenciais. Não esqueçamos que somos humanos e que temos uma história, e essa história pressupõe também a nossa história da nossa infância, com os nossos pais. Então, é o que eu sempre falo. Para você ser um bom terapeuta infantil, para você ser um bom entrevistador e utilizar as técnicas para psicoterapia infantil, é importante que você tolere também os seus aspectos infantis. Por isso a importância de você fazer uma boa terapia que vai te ajudando a detectar esses aspectos e trabalhar com eles. Então, toma cuidado, que às vezes corre o risco, né, de você ser provocado, afetado por diversas situações, principalmente quando envolve criança, né? O outro item aqui é assumir a iniciativa em momentos de impasse. Então, ficou ali uma situação mal resolvida, né? Ficou uma coisa meio estranha, uma fala meio estranha, gerou um mal-estar. Se envolve ali, né? Se coloca e toma a iniciativa nesses momentos de impasse, tá? Lembre-se, quem conduz a entrevista é você. Então, você, psicólogo, que vai conduzir a entrevista, e eu estou falando de psicólogo, mas é o estagiário também, né? Quem está estudando psicologia vai conduzir a entrevista. Pensa que você que vai ter que tomar iniciativa ali, né? Para que as coisas fluam de uma forma muito proveitosa para o momento, né? Depois, né? A gente tem dominar as técnicas que utiliza, por isso que eu falei, tem que ser treinado, né? E o outro, formar alianças com os entrevistados, e aí eu coloquei entre parênteses, não cumplicidade. Então, aliança tem a ver com cooperação e cumplicidade, né, tem a ver com o conluio, que é algo que não é desejável. Então, aliança é uma coisa, cumplicidade é outra, tá? Então, levar bem isso em consideração. Por isso que o terapeuta precisa, né, o psicólogo ou o estagiário de psicologia precisa estar muito cuidadoso quando ele for fazer a entrevista. Agora, como eu tinha prometido para vocês, eu vou falar um pouquinho sobre uma técnica da terapia sistêmica que eu trabalhei e trabalho para a gente poder entender um pouco como estruturar uma boa entrevista. Então, essa técnica, que é a técnica da linha do tempo, ela é muito utilizada na terapia sistêmica, e ela pode ser utilizada com outras abordagens também. Não precisa ser a linha sistêmica. Com outras abordagens você pode utilizar a linha do tempo. É que cada um vai utilizando, né, a linha do tempo e vai analisando de acordo com a sua abordagem da psicologia. No meu caso,
eu trabalhei com a linha do tempo, que é, né, aproveitada da terapia sistêmica, para trabalhar com a psicoterapia na linha psicanalítica e no psicodiagnóstico na linha psicanalítica. Mas pode ser outras áreas, tá? Então, o que a gente vai analisar que é diferente de acordo com o trato que vai dar, né, aos dados obtidos, é o que vai mandar de acordo com a teoria que você vai utilizar. Então, o que é o método da linha do tempo? Aí eu sugiro, né, quem quiser conhecer mais, leia o artigo que vai aparecer aqui nas referências, mas vamos falar um pouquinho do que é essa técnica da linha do tempo. Essa técnica ela tem a função de investigar o que se diz sobre a criança, sobre a construção do tempo que os pais fazem. Em crianças e psicóticos, pode ser aplicada a entrevista por meio de desenhos ou atividade de colagem. Essa técnica da linha do tempo pode ser feita tanto com os pais, num primeiro momento, que eu até falei para vocês que o processo terapêutico, né, a entrevista tem que sempre começar com os pais, e num segundo momento pode ser feita com a criança também. Consiste basicamente na organização em tempo cronológico, né, que auxilia a visão panorâmica das construções, e na criança, uma explicação a si mesma sobre possíveis causas e efeitos em que os dados se dispõem. É uma construção cronológica. Então, o método da linha do tempo, você vai pedir tanto para os pais, né, quanto para as crianças fazerem uma construção cronológica para que você vá investigando o que esses pais contam da história de vida da família e da criança. Então, é legal para a gente poder ver como esses pais constroem isso, se é uma forma organizada, se é uma forma que traz bastante detalhe, se não, né, se não conta muitos detalhes, se tem épocas ali, durante a construção da linha do tempo, se tem épocas que são deixadas em aberto, se tem épocas que são muito detalhadas e outras, né, são falhas, se eles se emocionam quando eles falam de determinadas épocas. Então é bem uma construção mesmo, né, de uma linha que vai dando indícios sobre por que as coisas foram acontecendo e como elas foram acontecendo. Então, para os pais ou responsáveis é importante porque eles vão visitar toda a pré-história da criança e toda a história da criança e organizar isso na mente para que eles possam refletir. Toda vez que a gente está falando da nossa história, né, está construindo a nossa linha do tempo, a gente está refletindo sobre as escolhas que a gente fez na vida e sobre o que fez a gente chegar até aqui, onde nós estamos. Então, na linha do tempo, a gente consegue extrair esses dados importantes. Para a criança, dependendo da idade, né, que ela tiver, você pode até, por exemplo, pegar uma folha de cartolina, colocar lá uma linha do tempo e colocar o ano que ela nasceu, né? Você pode até colocar um tracejado para que ela possa explicar como era a família dela antes dela nascer. E aí você coloca lá o ano que ela nasceu, aí você pode colocar alguns marcos, né? Tipo, aos 5 anos e aos 10 anos, por exemplo, e até a idade que ela está. Então, você pode colocar esses marcos, né? E ir pedindo para a criança e te contando o que ela acha que aconteceu durante esse tempo. Se ela tem alguma lembrança, né, pode ser boa ou ruim, tanto faz, nessa técnica que eu utilizo em psicoterapia, tá? Na verdade, em anamnese, para psicoterapia. Tem alguns autores que falam para pedir uma lembrança boa, uma lembrança ruim. Eu deixo muito em aberto para que a pessoa traga a experiência que ela achar que deve, que ela lembrar. Aliás, é bem interessante que no artigo eu até falo isso, que a lembrança, né, de mais acontecimentos ruins ou mais acontecimentos bons vão mostrar também sobre a estrutura da família, né, como é que essa família vê o mundo e como é que essa criança vê o mundo também. Então, se ela só te conta casos e fatos de muito sofrimento, né, de perdas, de decepções,
tem aí um dado importante que a gente pode considerar, né? O que está falando mais, né? Aqui ainda falando um pouquinho da linha do tempo, né? A gente tem a autora Piero Lanier que diz o seguinte: aquilo que será construído a partir do que se revela no sujeito como efeitos ou cicatrizes das primeiras experiências. É na linha do tempo, né, que a gente vai obter a ideia, né, do que é construído a partir das cicatrizes. Então, o que a pessoa está mostrando que foi vivido na história dela? Ela vai contar ou vai desenhar, né, dependendo de quem você estiver fazendo essa técnica. A Silvia Alonso traz uma outra contribuição legal sobre a anamnese e que eu correlacionei com a linha do tempo, que ela fala o seguinte: o sentido do caminho não é, então, do presente em relação ao passado, mas do construído em direção ao traço no qual o passado manteve-se indestrutível. Então não é assim como você está hoje, mas como você se vê hoje, né? O que você construiu hoje para a gente vendo e partindo, né? Como é que foi feita essa construção. Isso é o mais importante. Essa palavra construção, acho que ela tem que ficar bem clara, porque a linha do tempo ela é construída, ela é montada, né? A partir das lembranças, a partir das emoções que vão sendo despertadas. Dá, por exemplo, para você fazer com crianças muito pequenas, que são mais visuais e menos verbais, dá para você, por exemplo, pegar uma cartolina, um papel pardo, né, um papel grande, dar várias imagens, ou revistas que aí a criança vai buscar as imagens e falar para ela ir encaixando em cada época da linha do tempo dela. Pode ser anual, pode ser a cada 3 anos, pode ser a cada 5 anos, como você achar que deve. Aí no artigo lá eu sugiro até a cada 5 anos, e aí eu vou discutindo também o que acontece de diferença, utilizando um pouco da teoria do desenvolvimento do Erik Erikson. Aí aqui, o que o paciente conta, né, é produto da atividade do ego e do processo secundário, que é o processo que está relacionado à realidade compartilhada. Traz em si os efeitos do recalcamento, essa é uma interpretação bem psicanalítica, né? Traz em si os efeitos do recalcamento, ou seja, aquilo que não pode aparecer, da repressão, e seu tempo é o tempo histórico, o da sucessão dos acontecimentos que são regulados pela cronologia. Então, a gente vai conseguir investigar mais profundamente se a gente consegue fazer com que a pessoa tenha um acesso cronológico, né, do que viveu. Ainda aqui falando sobre a técnica, né, eu proponho que possa ser aplicado num período de 5 em 5 anos, mas como eu falei para vocês, pode aplicar a cada 3 anos, pode dividir como você achar que é mais proveitoso, tá? Como essa técnica da linha do tempo pode ser utilizada para a entrevista também de adultos, às vezes se você vai a cada 3 anos fica muito maçante e o próprio adulto não lembra, né? Como é que ele vai lembrar, às vezes, uma coisa que ele tinha 8 anos? Então, eu costumo dizer que, assim, se for um adulto, você pode pôr a cada 5 anos, em algumas fases da vida, a cada 10 anos, como você achar que está a disponibilidade da pessoa a lembrar e poder trazer as informações sobre o que aconteceu da vida dela a partir da visão dela, né? Em geral, voltado para crianças que fazem mais uso da capacidade de verbalização. Com os pais ou responsáveis da criança, pode-se estruturar a entrevista com informações desde o tempo em que o casal se conheceu, por isso que eu falei um tracejadinho ali na pré-história, né, quando você for falar com a criança. Mas com os pais, começa perguntando como esse casal se conheceu, passando pelos sentimentos que possam descrever sobre o relacionamento afetivo, sobre o desejo de ter filhos, sobre a gestação dessa criança, o nascimento, a chegada à casa, os primeiros meses de vida, os ganhos de capacidade da criança, como o aparecimento dos dentes, o sono, a alimentação, andar, falar, a ida para a escola, a briga com os irmãos, se tem irmãos, né? Socialização com a família, com as crianças. Tá vendo que a gente está seguindo uma ordem cronológica e cada época a gente está investigando o que está acontecendo? Então é isso que se pressupõe, tá? Esse uso da técnica da linha do tempo. Todas essas informações
podem ser obtidas respeitando-se uma linha do tempo. Aliás, esse é um dado importante também que está lá no artigo, que se você percebe que às vezes os pais eles vêm e vão, eles não se organizam, isso também diz da estrutura mental desses pais, tá? E que isso pode, a estrutura psíquica pode ser investigado sobre o que pode estar fazendo com que eles se confundam nesse tempo. Outra coisa aqui pode ser utilizada atividade lúdica, como eu falei para vocês, pode pedir, né, para ir colando com uma cartolina ou desenhando, né? Como você era quando você tinha 3 anos? Como você era quando você tinha 1 ano? Como você era quando você era bebê, por exemplo? Para a criança ir desenhando, porque assim ela está se vendo e assim ela está construindo a história dela e te contando. O importante é a integração entre passado, presente e futuro. Não esquece disso, tá? O importante é a pessoa visualizar o passado dela, o presente, e você chegar no futuro para que ela te diga o que você... Né, você pode perguntar o que você quer ser quando crescer, e para os pais, o que você espera dessa criança? Né, o que vocês planejam para ela? Então, presente, passado e futuro. Investigação do que se pode dizer do eu dessa criança, dito por ela, ou pelos responsáveis, né? Ou pelos responsáveis. Por isso que você pode aplicar a técnica tanto com a criança quanto com os pais. Aqui estão as referências, tá? Então tem a Jurema Alcides Cunha, lá no Psicodiagnóstico 5, e tem o meu artigo que eu falei para vocês, que é a técnica da construção da linha do tempo como instrumento para anamnese em psicoterapia psicanalítica. É só procurar no Google que tem o site dessa revista, que é a revista do Rio de Janeiro, e aí, se você quiser saber um pouco mais, dá uma lida lá no artigo, tem todas as referências, né? Eu vou explicando legal, assim, cada fase da vida, e enfim, e dando algumas sugestões, inclusive, de colagem, né? De como aplicar essa linha do tempo para fazer as entrevistas de anamnese, tá? Então, até o próximo vídeo, que nós vamos trabalhar agora sobre a observação lúdica, né? A partir do próximo vídeo, que é uma outra técnica utilizada tanto em psicoterapia de crianças como em psicodiagnóstico, intervenções em geral, tá? Então, até a próxima. Tchau!